Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre um assunto relativamente delicado, que é a violência contra a mulher. Vivemos essa situação em nível nacional e aqui em Londrina, infelizmente, não é diferente. Para falar sobre esse tema, vamos conversar com a promotora que atua na 6ª Vara Criminal, que é a Vara Maria da Penha, promotora Suzana de Lacerda. Muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço. Bom, falando um pouquinho da violência contra a mulher, promotora, na última semana saiu uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi até manchete da Folha de Londrina na ocasião, 76% das agressões contra mulheres são cometidas por conhecidos, isso dado relativo a 2018. Quer dizer, a violência está cada vez mais presente no ambiente doméstico, inclusive, né, promotora? O que a gente percebe, todas as pesquisas dos últimos anos trazem esse dado, que quando a violência ela não acontece dentro de casa, ela acontece nas proximidades de casa, ou na proximidade do trabalho, ou na proximidade de algum parente dessa vítima. Sejam mulheres adultas, sejam meninas vítimas de violência. Quando se pensa na questão do abuso sexual, nós vamos nos reportar que a maioria dos autores de violência são pessoas conhecidas, infelizmente, mencionando pais, padrastos, avós, tios e pessoas muito conhecidas da família que têm livre trânsito no ambiente familiar. E quando se fala em violência, a gente muitas vezes pensa que é apenas a violência física, mas não, né? Tem outros tipos de violência que também são computados nesses dados, né? Quando a gente fala na Lei Maria da Penha, nós podemos falar na violência física, na violência psicológica, na violência patrimonial, na violência moral, na violência sexual. Que são todas as formas de violência que essa mulher vai ficando subjugada a essa pessoa que ela convive ou no núcleo familiar ou numa relação íntima de afeto ou até numa relação eventual. Agora, baseado na sua experiência aqui na Vara Criminal, o fato das mulheres não denunciarem, a pesquisa mostra que, em nível nacional, 52% das mulheres não denunciam. Esse é um constrangimento de primeiro reconhecer que sofreu algum tipo de assédio, de abuso, e também a questão do constrangimento social, que faz com que a mulher ainda tenha receio em fazer a denúncia, promotora. Olha, na verdade, são vários motivos, né? E que passam, na verdade, pela questão da educação. Porque isso depende da classe social, não é isso? Por que educação? Educação, inclusive, dos agentes públicos e das autoridades públicas que estão nos postos para receber essas mulheres, que muitas vezes não recebem a capacitação adequada para acolher essas mulheres quando elas vão fazer as suas denúncias. Então, nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Então, ela tem medo do julgamento social, ela tem medo, quando há uma relação conjugal, do julgamento dos filhos, do sofrimento dos filhos. Se ela não tem autonomia financeira, como é que ela vai dar conta de poder perder os filhos em razão de não ter autonomia financeira? Do medo de uma ameaça mais grave, da não credibilidade na justiça. Por isso que eu digo, nós temos que ampliar a nossa rede de proteção e ter mais instrumentos. Porque quando é que nós vamos saber que uma agressão pode se tornar um feminicídio? Nós temos que ter instrumentos. Então, hoje já se fala de um questionário de risco, que está sendo chamado de FRIDA, que está sendo desenvolvido. É um instrumento que foi desenvolvido cientificamente. Olha, diante de todas essas situações que esse homem e essa mulher estão passando, esse homem tem o perfil de ser um feminicida? Então, é para nós, autoridades, estarmos com os olhos mais abertos. Ótimo, mas ainda assim, nós podemos ter um ponto fora da curva. Se nós nos voltarmos
para aquele caso do cidadão que tentou atropelar a mulher aqui em Londrina na porta de casa, eu, ao longo dos meus 9 anos de experiência, eu não diria que aquele era um caso que evoluiria para uma tentativa de feminicídio, e evoluiu. Então, quando uma mulher busca a Vara Maria da Penha para solicitar uma medida protetiva de urgência e vai gerar uma restrição para aquele homem, na dúvida, restringimos, porque nós podemos estar poupando uma vida. Uma das promotoras que subscreveu essa pesquisa, participou dessa pesquisa do Fórum de Segurança Pública, ela fez uma pesquisa no estado de São Paulo com uma amostragem grande de mais de 100 feminicídios e ela apurou que menos de 5% desses feminicídios essas mulheres haviam procurado o sistema de justiça. E o que eu tiro de conclusão dessa pesquisa dela? Que o silêncio mata. Então eu digo para as mulheres, denunciem, não se calem. Porque quando a gente observa um perfil de agressor, um perfil de predador, de um estuprador sexual, de um homem que sai na noite caçando mulheres para praticar estupros, o que a gente percebe é uma atitude de repetição. E o silêncio dessa mulher vai gerar uma próxima vítima. Eu de forma alguma estou dizendo que essa mulher, o silêncio dela é responsabilidade dela, a próxima vítima, mas que ela declarando aquilo que aconteceu com ela, ela vai estar contribuindo para que nós possamos parar com essa escalada de violência. Eu queria que a senhora falasse a situação que mais chama a atenção, quais são os casos mais comuns aqui na cidade? Olha, na verdade Londrina não é diferente da realidade do país. Nós temos de tudo, desde uma ameaça, eu vou te matar, eu não admito que você vá ficar com mais ninguém, a não ser comigo, eu não sei porque eu tô aqui, eu bati na minha mulher, a mulher é minha, né? Eu não bati na mulher do outro, né? Então, a exata condição de que a mulher é um objeto de pertencimento. Eu não queria que ela fosse no culto, ela foi, então ela teve o que ela mereceu. Por que ela se separou de mim? Eu tenho dinheiro, ela tinha tudo que ela queria, a bolsa último tipo, o carro último tipo, por que ela não quer mais ficar comigo? Então nós observamos aquilo que a gente observa, não só na literatura mundial da violência contra a mulher, como na literatura e nos registros brasileiros. Muitas lesões no rosto, corte de cabelo, deixar a mulher careca, arrancar os cabelos, quebrar dente, maxilar, atingir olho. É o que a gente observa, né? Às vezes atear fogo, chutes pelo corpo inteiro. E as vítimas, pelo que a senhora observa, pelos casos que chegam até aqui, são de das mais variadas classes sociais. Sim. O que a gente observa, e lamentavelmente isso também é uma realidade do país inteiro, existe uma obrigatoriedade de uma notificação compulsória. O que é isso? Quando chega num hospital, alguém que há suspeita, uma mulher em que há suspeita de vítima ou uma criança, menina ou menino, de violência doméstica, de uma notificação compulsória. Então, avisar as autoridades, isso aqui está cheirando que é violência doméstica, e avisar as autoridades. Quando isso acontece num hospital privado, muitas vezes essa notificação não acontece. Então, por isso, muitos casos de violência doméstica em classes sociais mais altas não chegam às autoridades. Agora, quando acontece no SUS, hospital público, isso chega com certeza até as autoridades e chega até nós.
Bom, a gente estava falando a questão do relacionamento consensual, principalmente relacionado aí a relacionamento sexual. Agora, por conta também desses casos e também da mudança de comportamento, muitos homens ficam naquela dúvida, né? Quando que é uma cantada, um flerte, quando isso passa a ser um assédio? A linha ficou muito tênue, não, promotora? Olha, eu penso que tudo passa pelo respeito. Eu nunca recebi aqui nenhum caso que beirou ao absurdo. Que a mulher exagerou, né? Que a mulher exagerou em vir denunciar algo que fosse uma cantada de bom tom, a não ser que fosse uma perseguição. Porque veja só, mandar um buquê de flor é uma coisa bacana, Agora, se eu não quero nada com a pessoa e a pessoa me manda um buquê de flor na segunda, me faz 60 ligações na terça, fica na porta do meu trabalho na quarta, me telefona quinta, e eu já estou falando, eu não quero nada, isso é perseguição. Isso é o que em vários países se configura stalking, e em vários países tem um tipo penal, e no Brasil isso já tramita no Congresso um tipo penal para isso também. Então tudo depende do contexto, né? Se eu sou uma pessoa comprometida e alguém ficar me abordando e eu não quero nada com ela, ainda que essa abordagem seja de bom gosto, também pode configurar uma importunação ou algo indesejado. Então, nós vamos analisar a conjuntura, mas nunca chegou aqui, nem a minha promotoria do Dr. Ronaldo, nada que nós nos manifestássemos pelo arquivamento que fosse algo que não configurasse o tipo penal. Veja, ninguém quer um processo criminal, nem o réu e nem a vítima. É uma perturbação, é uma incomodação. Ninguém procura esse tipo de incomodação para si se o fato realmente não aconteceu. Bom, a senhora falou em importunação, tem uma lei sancionada no ano passado, que é a Lei de Importunação Sexual. No que ela vem contribuir nesses casos? O que essa lei diz no seu cerne? Ela vem contribuir aquelas situações que geravam controvérsia, se tinha enquadramento penal ou não, como a questão da ejaculação no ônibus, que havia dúvida se isso configurava o estupro ou não. Então, vamos dizer assim, situações que se discutia se havia uma lacuna na lei ou não. Então, veio sepultar qualquer dúvida. Outro grande avanço dessa lei é que lançar fotos pornográficas na internet se tornou um crime de ação pública incondicionada, ou seja, independente da vontade da vítima, vai haver processo e com uma pena mais gravosa, porque isso realmente gera um dano muito grande para a vítima. Uma foto lançada na internet, por mais que se busque tirar essa foto pode ganhar o mundo e essa vítima ter prejuízos irreparáveis. E isso tem acontecido muito de adolescentes praticarem com adolescentes. E os adolescentes precisam saber que eles estão praticando o ato infracional e que eles vão receber uma resposta na seara infracional e que isso tem reflexos muito graves para essa garota e que essas meninas estão sofrendo graves prejuízos psicológicos e os pais precisam ficar atentos para isso, tanto em relação aos seus filhos que praticam a conduta infracional, quanto às suas filhas que são as vítimas. Tá certo. Nós conversamos com a promotora da Vara Criminal, da 6ª Vara Criminal de Londrina, que é a Vara Maria da Penha, a promotora Suzana de Lacerda, falando sobre esse problema, social, que é um crescente número de casos, crescente número de casos de violência contra a mulher. Promotora, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço o espaço, que é um espaço de oportunidade para as pessoas terem esclarecimentos e estarem informadas. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!